Ora, cá estamos nós para um momento alto, não é? Em que vamos estar de volta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é extraordinária. Mas eu tenho andado aqui numas reflexões que às vezes me deixam um bocadinho desarrumado. E eu sou capaz também de vos desarrumar um bocadinho com algumas das minhas reflexões. Porque para nós a Bíblia, há uns anos atrás eu ouvi um pastor a dizer que ele conhecia pessoas que idolatravam a Bíblia. Vocês acham que é possível idolatrar a Bíblia? Acham ou não? É possível. É possível nós amarmos mais a palavra de Deus do que o próprio Deus. E há pessoas que o fizeram. Por exemplo, os fariseus eram acusados disso. Eram acusados de darem mais valor às palavras e aos princípios que eles extraíam da Bíblia do que à própria relação com Deus, a ponto de esvaziarem, fruto das suas interpretações, o espírito com que tinha sido comunicado aquilo. E eu sei que isto é algo delicado, mas eu quero amar a Deus acima de todas as coisas e quero tirar da palavra vida, não princípios. Vocês entendem? Porque aquilo que transforma a nossa vida é um encontro com Deus. É uma palavra que salta da Bíblia. Não é eu encontrar prazer em seguir preceitos que encontro na Bíblia. É ou não é? A transformação do Espírito de Deus acontece quando a Bíblia se torna viva e quando eu encarno a Bíblia como as pessoas que estão escritas na Bíblia também a encarnaram. Porque algumas das coisas que a gente lê na Bíblia são caricatas. Hoje, para nós, as experiências deles são versículos bíblicos. Mas no tempo em que eles viveram aquilo, não eram. Aliás, nem havia base bíblica para defender as experiências que eles tinham. Só depois deles as terem tido. É ou não é? Olha, só temos um Daniel na cova dos leões, a transformar leõezitos daqueles ferozes em gatos. É ou não é? Mas agora temos um versículo bíblico, mas o Daniel não tinha. Mas ele tinha o Deus da palavra. Por isso, o Deus da palavra depois verteu-se em palavras. E temos o livro das palavras de Deus. Como já há uns tempos atrás, também pudemos meditar um pouco acerca do livro das obras de Deus na criação. E nós próprios somos cartas de Deus, é ou não é? Ora, mas a Bíblia é a nossa âncora e é a base que nós temos para validar as sensações que temos, os sonhos que temos, para ver se eles respeitam o Espírito de Cristo ou não, não é? Porque Deus não entra em contradição. E é fenomenal nós termos a palavra, porque sem ela podíamos ser facilmente encaminhados em direções diferentes daquelas que Deus gostava que nós fôssemos. Ora, nós estamos a falar neste mês, acerca da igreja, a sua missão e a sua mensagem. Oh, Guida, não fiques preocupada, porque eu mereço toda essa música de fundo. Quando eu era miúdo, as travessias, o pessoal da Serra da Luz é que eu de vez em quando levo a minha filha e ela põe-se lá a dar os seus pequeninos shows e eles às vezes ficam assim. Mas qualquer criança, seja a minha, seja a de outro, todas as traquinices que fizer durante o culto eu mereço, porque quando eu era miúdo, vocês não imaginam o que eu fiz sofrer os pregadores. Portanto, é assim, pela graça acontece muito menos vezes do que aquelas que eu fiz. Então, a igreja nasceu. A igreja nasceu já há uns anitos. Às vezes há comentadores que não sabem, não concordam. Uns dizem que nasceu em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. Outros dizem que nasceu na ressurreição de Jesus. Ali entre uma coisa e outra também não há assim grande tempo. Um foi na Páscoa, o outro foi no Pentecostes. Mas foi ali por aquela altura que nasceu a igreja, que já vinha sendo formada. Mas a igreja como a gente conhece, só a partir de Atos 2. Igreja construída não só por Cristo, mas também pelo Espírito Santo, como hoje nós temos que construir a igreja. Portanto, a igreja como nós
a podemos ser hoje começou claramente em Atos 2. E os discípulos de Jesus receberam um derramamento em Atos 2, como foi lido nesta manhã. Já me poupou aqui um bocadinho de leitura. Os discípulos de Jesus foram enviados por Jesus. Vocês sabem qual é que é a palavra grega para dizer enviados por Jesus? Apostolados por Jesus. Porque ser apóstolo é ser enviado. E foram o que eles foram. Foram enviados, como nós também somos enviados. Por todo o mundo a pregar o Evangelho a toda a criatura. Depois de terem recebido toda a autoridade que Jesus tinha no céu e a que havia reconquistado na terra, que tinha sido perdida pelo homem. Ok? Então vejam. Vamos ler a grande comissão no registro de Mateus, quando ele deu a grande comissão àquelas mais de 500 testemunhas, alguns dos quais, segundo disse Paulo, muitos ainda estavam vivos, mas outros já tinham falecido, já dormiam. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é que isto quer dizer? É-me dado toda a autoridade. Portanto, ide, ensinai todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Até há um pensar que está a ser apresentado por algumas pessoas e que eu acho que tem toda a razão de ser, mas aquilo ainda me faz assim um bocadinho de espécie quando penso, porque nós estamos habituados a fazer discípulos individualmente, é ou não é? Um a um. Mas Abraão recebeu uma promessa de que em ti serão benditas todas as nações. E eu, por exemplo, quando olho para Daniel, eu vejo Daniel a ter uma influência sobre uma nação inteira. Quando eu olho para José, eu vejo José ter influência sobre uma nação inteira. Então, se calhar, dá para fazer um discipulado sobre também nações. Só que não é exatamente como nós fazemos na igreja, com os princípios da igreja, porque quando estamos a falar de uma nação inteira, como eu estava a ouvir acho que foi ontem ou anteontem, se um ladrão entrar em nossa casa, a gente não quer que a polícia chegue lá com uma Bíblia. A gente quer que ele chegue com uma arma, não é? Mas aqui, à igreja, nós queremos que os assuntos, por mais graves que sejam tratados com a Bíblia. Porquê? Porque a nossa forma de exercer a autoridade que recebemos de Jesus na igreja é diferente da forma das nações exercerem a autoridade para manterem a ordem, não é? Então, mas isto é uma coisa que ainda está aqui na minha cabeça, assim a borbulhar, mas fazer discípulos é mesmo um mandamento. Não é tipo uma opção, não é uma ideia que se nós acharmos giras, pronto, então vamos fazer, não. É ide. E de facto o que lá está escrito é indo. À medida que vocês forem. Portanto, não é tipo um projeto, eu agora vou ali e vou fazer discípulos. Não. É, à medida que vocês vão, façam discípulos. Por isso é que nós às vezes, aconteceu agora recentemente com uma pessoa que eu gosto muito, ir de férias. E sentir-se culpado de ir de férias. Mas nós, quando vamos de férias, nós vamos de férias e podemos, ao irmos de férias, fazer discípulos. Porque às vezes nós estamos a passar momentos espetaculares da nossa caminhada com Deus e umas férias vão interromper isso, é ou não é? Porque o que é que a gente faz nas férias? Chamado dolce fare niente. Tem que ser assim? Não tem. Nós podemos aproveitar as oportunidades do dolce fare niente, daquilo que nos cansa, para fazermos as coisas e darmos continuidade às coisas maravilhosas que Deus nos convida a fazer, ainda com mais tempo disponível e com mais recursos. Então, indo, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Esta é a grande comissão. Mas nós temos uma outra grande comissão, que foi dada não aos 500 de uma vez, mas só a 11. Que se encontra em Marcos 16, 14 a 18. E que eu ponho de 14 a 18, porque eu gosto sempre de vos maltratar um bocadinho. Eu podia deixar só a partir do verso 15, porque o verso 15 vocês ficavam todos contentes e todos entusiasmados. Mas com o 14, vocês são obrigados a questionarem-se como os discípulos também se tiveram que questionar. Não sei se vocês gostam, mas diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto
a sua incredulidade e dureza de coração. Ora, isto faz parte da igreja. Sabiam ou não? Incredulidade e dureza de coração. Mas será possível isto fazer parte da igreja? Digam lá. Faz sentido isto fazer parte da igreja ou não? Não faz sentido, mas é uma realidade. É ou não é? De onde é que vem esta incredulidade e esta dureza de coração, irmãos? Ora, digam-me lá. De onde é que isto vem? Quando vem uma prova, tem que me acontecer tudo a mim. Puxa. Irmãos, têm uma vida tão pacata. Comigo não. É sempre rau. Porquê? Porque a gente só se conhece assim, de vista. Às vezes, tantos de nós escondidos atrás do sorriso do mingueiro, é ou não é? Porque se nós estivéssemos mais perto, nós percebíamos as provas que todos, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. É ou não é? Todos nós temos os mesmos adversários. Não são exatamente os mesmos, porque os nossos vizinhos são diferentes. Portanto, por exemplo, há aqui um membro na igreja que um vizinho dele partiu-lhe o espelho do carro, agora uma destas noites. E eu, como bom pastor, tive-lhe a dar várias sugestões de como ele podia apanhar o desgraçado. Dei-lhe várias ideias. E até lhe sugeri alguns rufias que eu lhe emprestava para lhe montarem ali uma guarda. Só para provocar, para ver qual é que era o espírito dele, etc. E ele, muito pacato e tal, não estava para aí virado. Mas eu digo-vos, eu tenho ideias. Quando me fazem assim malandrices, eu tenho ideias. Mas depois, o que é que eu tento? Eu tento ajustar as minhas ideias a Cristo. Às vezes sou bem sucedido, outras vezes também não. Ora, então o que é que acontece? Nós vivemos num mundo em que passamos por aflições. E ao passarmos por aflições, nós podemos reagir bem ou podemos reagir mal. Mas aquilo que não couber na nossa imaginação, vocês entendem? Aquilo que não couber na nossa imaginação dificilmente vai acontecer. Porque, por exemplo, se eu estou sem trabalho e não consigo imaginar-me a ter uma proposta de trabalho e a fazer uma boa prestação, mesmo que eu tenha uma proposta, eu vou para a entrevista e vou dizer, não sei, não. Pois é possível. E vou transmitir toda a minha insegurança ao empregador e ele vai dizer, ao menos prefiro ser bem enganado, não mal enganado, vou escolher outro. Eu não é? Prefiro um que me transmita confiança e depois, afinal, não corresponda, de um que me diga logo que eu não posso confiar nele. Eu não é? Faz sentido o que eu estou a dizer? E eu quero desafiar-vos e provocar-vos nesta manhã que algumas das coisas maravilhosas de Deus não nos cabem na cabeça. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? E eu vou-vos dizer porque é que não nos cabem na cabeça. Porque não estamos habituados a elas. É só por isso. Porque se estivéssemos habituados a elas, já nos cabiam na cabeça. Mas como não estamos, não cabem. Então de quem é a culpa? Olha, vocês sabem que o diabo tem as costas largas, não é? A gente pode já culpá-lo, começa logo por ele. Porque eu gosto sempre de lhe dar muitas culpas, porque ele também tem culpas nisto. Mas, por outro lado, eu não consigo tirar as minhas costas, porque a verdade é que eu também tenho culpa. Olha, tenho culpa não vos ensinando. Tenho culpa não descobrindo como é que a gente pode, porque eu, para vos conduzir, ou descubro, ou então vou ser alguém que vos vai falar de ideias, de princípios, de coisas que podem acontecer, mas que eu não sei. E olhem que é o que eu tenho feito ao longo de muitos anos como vosso pastor. Porque há coisas na Bíblia que eu não tive a experiência. E tenho lá na Bíblia a descrição, e eu ensino-vos o melhor que eu sei de acordo com a Bíblia, mas ao não ter determinado tipo de experiências, eu ensino-vos o que a Bíblia diz e fico à espera de ver se vocês conseguem viver aquilo que eu também gostava, mas nem sempre consigo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Não vos estou a enganar, eu estou a ser honesto. Estou a ser íntegro convosco, estou a ser genuíno. Mas a verdade é que eu não consigo perceber tudo o que a Bíblia diz na sua expressão prática. Vejam só aqui na grande comissão.
por não terem querido, lançou-lhes em rosca a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem querido nos que o haviam visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, eu não tenho experiência em algumas destas coisas que eu acabei de ler. Eu já expulsei demónios, mas a maioria dos demónios que eu expulsei eu não percebia nada do que estava a acontecer. Porquê? Porque os demónios, eles não dizem: olá, estou aqui. Eles são enganadores. Eles vão tentar dar uma volta. Eu às vezes só percebo o que é que aconteceu e que aquilo era o trabalho de um demónio quando já acabou o assunto. Eu estou a ir para casa e eu: ei, que falta de discernimento que eu tive. E depois tenho que ir atrás outra vez da situação. Vocês entendem? Porque às vezes é por etapas. Eu sei que convosco é tudo muito mais simples, porque vocês têm um coração muito mais fácil de ser conduzido pelo Espírito de Deus. Mas eu, com o meu coração tramado, às vezes só as prestações e mesmo assim é difícil. Mas vocês entendem? Vocês não têm estas lutas? Ou querem que eu vos dê aqui um evangelho clean, em que todos fazemos tudo, mas depois é tudo só conversa? Hã? Eu também conheço esse evangelho. Mas eu, por acaso, eu gosto mais do evangelho que nos leva à crise, para nós descobrirmos como é que a gente sai da crise. Porque mais vale uma má verdade do que uma boa mentira. É ou não é? E os momentos de maior crescimento da minha vida têm sido os momentos em que eu assumo a realidade em que estou e parto dela para a realidade de Deus, em busca dessa realidade. E não fico satisfeito com o pouquinho que eu já tenho de Deus e chamo a esse pouquinho tudo. Porque a Bíblia diz-nos que há mais. E a gente até canta isso. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais. A gente a cantar, nós somos bons. Mas às vezes a buscar, não conseguimos ser tão bons. É ou não é? Faz sentido? Quantos é que já querem ir embora? Hã? Ainda não. Ainda bem. Depois, esta história do falar novas línguas. Isto para mim foi uma grande complicação. Porque eu sou engenheiro físico de formação. A minha cabeça é toda assim matemática, aos quadradinhos e tal. Falar em línguas, pronto, não há nenhuma fórmula matemática para a gente perceber o que está a dizer. E o Espírito de Deus queria me batizar com o Espírito Santo. E estava quase a acontecer, porque eu depois chegou a acontecer, ele conseguiu vencer-me. E então eu lembro-me de, quando eu percebi o que era ser batizado com o Espírito Santo, vocês não imaginam, eu percebi que aquilo teve para acontecer mais de uma dezena de vezes. Só que quando estava quase para acontecer, eu dizia assim: não, eu não vou dizer coisas que eu não entendo. Eu não vou fazer coisas que a minha mente não perceba o que é que estão a dizer. Mas não vou pôr a imitar ninguém, não me vou pôr nisto, não me vou pôr naquilo. Quem é que conhece estas cromices? Vamos lá, confessem-se lá. Hein? Ora. Vocês estão a entender as lutas que a gente tem? Nós é que complicamos isto tudo. A nossa mente começa aqui a pregar-nos umas fintas e nós até gostamos. Porquê? Porque dá-nos uma sensação de integridade. Não, é assim mesmo, porque eu não vou atrás de conversas e não sei o quê. Eu quero as coisas genuínas. Ora, e o que é as coisas genuínas? Jesus disse que não há ninguém mais genuíno que uma criança. Ora, as crianças não fazem isto. Portanto, isto não é genuinidade. Isto é o quê? É cromice, pura e dura. Isto é nós a complicarmos o simples. Isto é nós a criarmos obstáculos às coisas naturais do Espírito. Uma vez eu até me lembro de ter tido uma visão. Estava a começar a fazer evangelismo. Estava a descer as escadas da faculdade, lá à escadaria do técnico. Uma visão no técnico. Aquilo foi espetacular. Aquilo pareceu-me assim uma imagem. E era assim, eu tipo vestido de fato. E depois estava num bar, tinha uns bebezinhos, etc. E havia um bebé, assim, mais ou menos do tamanho como ela está agora, sentada num banco do bar, e eu tinha uma chelinha e uma colherzinha e estava pumba, dá-lhe de comer. Estão a ver? E eu, ao mesmo tempo que estava a ver isto, estava a ver do lado de fora e estava a dizer assim: tem lá calma, pá, deixa a criança engolir, não vais matar a criança. E depois aquilo desapareceu. E a seguir tive outra visão. Vocês fiquem tranquilos que eu só tive estas duas, portanto não sou assim tão maluco, atenção. Hein? E já foi há muitos anos, já me passou. Ainda estudava na faculdade, etc. Portanto, vocês podem ficar tranquilos, que eu não ando para aí a ter visões, assim tipo, todos os dias e tal. Olha, por acaso até devíamos gostar, mas não temos essa experiência, às vezes, e por causa disso, não sabemos conviver
com isso. Alguns têm, ficam caladinhos, que é para não serem chamados de doidos. Eu sei destas coisas, atenção. Olha, mas o que é que acontece? O segundo era também um bebê, só que ele tinha a boca cozida. E eu estava lá na mesma. Pumba, pumba, mas não entrava nada. Eu, pá, primeiro descosa a boca à miúda. Só depois é que ela vai conseguir comer. E desapareceu aquilo. Eu depois pus-me a pensar, o que é que sai esta cena? Eu nunca me tinha ouvido falar de visões. Nunca ninguém me tinha dito que havia. Eu também não lia a Bíblia o suficiente para saber. Estão a ver a ideia? E eu achei que aquilo era fruto da minha imaginação e ponderava comigo o que é que aquilo queria dizer. Olha, o apóstolo Pedro também teve uma visão, não é? Em que desceram os lençóis do céu com montes de animais. Pedro, mata e come. De maneira alguma, senhor, porque eu nunca comi nada impuro e mais não sei o quê. Mas ele pôs-se a pensar no que é que aquilo seria. Olha, também me pus a pensar. Mas não cheguei a lado nenhum. Mas depois falei com uma pessoa e expliquei-lhe, olha, estava a descer a escadaria do técnico e visto. E depois ele diz-me assim, sabes, Deus fala connosco de formas maravilhosas. E eu pus-me assim, será que aquilo era Deus a falar comigo? Depois pus-me a pensar, é que eu tinha aquele primeiro amor de redescobrir a fé, tinha deixado de ser um daqueles cristãos, Raimundo, conhece o cristão Raimundo? Que é um pé na igreja, 3 pés no mundo. Eu era mais 3 ou 4 pés no mundo. Eu tinha deixado de ser assim e estava todo entusiasmado. Então eu chegava ao pé dos meus colegas, eu, pumba, pumba, pumba. Tudo o que eu peguei na minha Bíblia, abri, tinha lá assim um texto que foi escrito quando eu tinha 12 anos. Dizia assim, a leitura deste livro te irá fazer afastar do pecado, ou o pecado te irá fazer afastar da leitura deste livro. E depois dizia Moody. E eu pensei, como é que este tipo já sabia, pá? O que é que eu ia viver? E comecei a ler aquele livro, eu devorava, eu queria dormir, não conseguia. Eu lia 1 hora, 2, 3 horas por dia. Era até eu cair para o lado. Não conseguia dormir, porque eu estava fascinado. Porque uma coisa é ouvir a história na escola dominical, outra coisa é a gente ver todas as coisas. Aqueles estágios eu estava entusiasmadíssimo. Então eu comia, chegava ao pé dos meus colegas, o que é que eu fazia? Pumba, 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 pumba. E alguns deles nem sequer preparados estavam para ouvir uma história. Eu primeiro tinha que desbloquear qualquer coisa. Eu demorei uns anos a entender o que é que isto queria dizer. Portanto, há esperança para vocês, ok? Pronto. Mas, esta história do pegar em serpentes, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu achava isto muito bonito, mas a verdade é que não tinha experiência nenhuma nisto. Estão a ver? E nós podemos viver a vida cristã sem ter grandes experiências. Mas eu quero vos desafiar. Eu há uns tempos atrás pus-me a pensar. Ora bem, se todos os cristãos aqui da Igreja de Benfica forem como os melhores de nós, os mais eficazes entre nós, se todos forem como os mais eficazes, quanto tempo é que demora a nós cumprirmos a nossa missão aqui na freguesia? Estão a entender ou não? E eu cheguei a uma conclusão muito bonita. Não sei se conhecem este símbolo. Dia de São Nunca à tarde. Eu pensei assim, não quer dizer que as coisas que nós estamos a fazer sejam erradas. Atenção. Porque nós fazemos muitas coisas espetaculares. Mas imaginem, se eu quisesse lavar aqui o chão da igreja e pegasse num algodãozinho, assim, uma bolinha de algodão e começasse a esfregar o chão, quanto tempo é que eu demorava? Imenso tempo. Mas se eu pegar numa mopa, é assim que se diz? Ou numa daquelas máquinas como há nos centros comerciais, que aquilo é só andar, leva as cadeiras todas à frente, é uma maravilha. Depois há de vir alguém, fica limpo, depois alguém há de pôr as cadeiras no sítio. Aquilo é que é demais. Eu, por acaso, gostava de andar numa daquelas máquinas. Eu já pensei em gamar uma num centro comercial, só para dar uma voltinha lá. Porque a lavagem sempre é uma coisa que me cansa. Aquela ia ser um prazer. Agora vejam. Há métodos que nós utilizamos que, não sendo maus, se não produzirem à velocidade que a gente precisa, o que é que vai acontecer? Nós nunca vamos ver aquilo que Deus gostava de ver na nossa geração, no nosso tempo de vida. Faz sentido o que eu estou a dizer? Digo lá, não estão satisfeitos com esta minha partilha convosco? Não se sentem realizados com isto? Eu estou a partilhar com vocês a minha crise, que é para vocês ficarem a sentir tão bem quanto eu. Porquê? Porque quando nós percebemos que já sabemos uma série de coisas,
Mas ainda não como convém. Deve haver aqui, a gente vai à procura. E quando nós vamos à procura, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, batei. Eu quis que fossem vocês a dizer, porque vocês sabem que eu sou muito violento nas minhas palavras, e assim foram vocês, foram violentos, a bater, sempre a bater, e isto. Eu gosto sempre. Quando era miúdo, eu gostava quando havia uma boa confusão. Se possível, comigo a criá-la. Mas agora já não. Agora já me reformei dessa profissão. Igreja. O seu fundador foi Jesus Cristo. E ela é composta por todas as pessoas compradas por Jesus na sua morte e ressurreição. Quando ele a começou a preparar, construindo em cima do ministério de João Batista, o que é que nós ouvíamos João Batista a comunicar? Mateus 3:2 é um dos sítios em que podemos encontrar as palavras dele, dizia assim: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Mas o que é que Jesus dizia acerca deste João Batista, que era o precursor dele, e que ele dizia, além de ser primo dele, mas ele não gostava dele por ser primo, gostava dele pela função que ele ocupava, não é? Dizia assim em Lucas 7:28, eu vos afirmo que, dentre os nascidos de mulher, não há nenhum ser humano maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora, eu não sei se vocês se sentem tão bons e tão grandes quanto o João Batista. Sentem ou não? Ou acham que o João Batista estava uns furinhos acima? É a Bíblia que diz. Diz que o mais pequeno entre nós é mais capaz do que o João Batista. O que é que isto quererá dizer? Eu ando à procura. Eu ando à procura destas respostas. E eu gostava muito de descobrir. Porquê? Porque toda a autoridade me foi dada nos céus. Então, se é toda a autoridade, nós devíamos ter mais autoridade do que aquela que a gente normalmente desfruta. É ou não é? Então, o que é que andamos a fazer com a autoridade que Deus nos delegou? Às vezes, fazemos pouco. Às vezes não a exercemos, porque às vezes nós não sabemos como fazer. Faltam-nos referências, faltam-nos modelos. E nós precisamos. E olha, se não encontrarem modelos, sejam vocês modelos, descubram vocês. E ajudem-nos a descobrir. É assim ou não é? Eu lembro-me de crescer e dizer assim, lia este texto do discipulado e pensava assim, eu gostava bué de ser discipulado, porque o discipulado que eu fui, que aconteceu comigo, foi do púlpito. O pastor pregava, eu ouvi, e foi assim que eu fui sendo discipulado. Não houve assim alguém perto de mim. Olha, por causa disso, eu na igreja era de uma forma, no mundo era de outra. Porquê? Porque eu raramente interrompia o pastor quando ele estava a pregar, só quando me portava mal. E normalmente, pronto, depois havia consequências. Então, na minha cabeça, a vida na igreja era diferente da vida na escola. As regras eram diferentes, o pensamento e o posicionamento eram diferentes. Se eu tivesse alguém perto de mim, podia-me ter ajudado a integrar as duas coisas. E eu lembro de fazer assim uma oração a Deus. Deus, porquê é que não há ninguém para me discipular? Zangado eu com ele. À partida ele se calhar até nem tinha muita culpa, mas eu estava zangado era com ele, porque ele é que mandava nisto tudo e eu estava à toa, porque eu sentia falta de alguém perto de mim. Quando eu estava a fazer esta oração, eu já tinha posto alguém perto de mim, só que eu não ligava. Ele estava a ser discipulado nesta altura, mas ainda não tinha percebido. Até me lembro de estar com essa pessoa sentado num café e dizer assim, já viste, Kim, tantos anos na igreja, e ninguém me discipula. Um fulano que passava horas por semana comigo a ouvir estas coisas. Eu depois fui para casa, pus-me a pensar, espera lá, Kim, aquilo que eu te disse no café, como é que tu ouves estas baboseiras que eu digo e não reages? Então tu gastas horas comigo. Isto tu fazes é que é o discipulado, não é? E ele ficou tão feliz. Mas é engraçado que ele não me esmagou com a cena. Caneco, pá, eu aqui a gastar as minhas horas contigo e tu não dás valor àquilo que eu faço. Não, ele comeu e calou e deve ter ido a chorar embora. Porquê? Porque nós somos assim. Nós somos cegos para aquilo que está a acontecer às vezes na nossa vida. A gente lê a Bíblia e às vezes parece que está um véu à frente dos nossos olhos. A gente não vê o que lá está. É ou não é? Vocês não têm esta sensação? Ou sou só eu que tenho estes problemas? Eu tenho muitos. Mas se quiserem eu até posso partilhar. Mas acho que vocês já têm que crescer, não é? Ora, Jesus começou a sua comunicação
evangelística dizendo. E depois, Marcos 1,14. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia pregando a todos as boas novas de Deus. As boas novas é o Evangelho, não é? Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, quando a gente lê esta comunicação, nós podemos ver que há aqui alguns ingredientes. Mas eu acho que ainda vou ler aqui uma outra coisa. Vou ler também em Mateus 4, 17. Quando Jesus começou o seu ministério, logo depois do seu batismo por João Batista, e de ter sido tentado pelo diabo no deserto, voltou para a Galileia, deixou Nazaré, onde ele residia, e fixou-se em Cafarnaum, onde escolheu os primeiros discípulos, e começou a partilhar a sua mensagem, então, para fundar a igreja. E o que é que ele disse? Ele disse, daquele momento em diante, Mateus 14, 17, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem consistia em 2 elementos essenciais. Quais são esses elementos? Ajudem-me lá. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quais são os 2 elementos que aqui estão? O arrependimento e o reino dos céus. Eu estou a fazer isto porque é para vos treinar a abordar a palavra, tirando dela as respostas. Ok? O próprio apóstolo Paulo, que foi quem Deus usou para dar estrutura à igreja na sua propagação, a dada altura esclareceu qual era o seu método para ser bem-sucedido na missão que abraçara. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 2, e vamos ver os versos 1 a 5. O que é que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 2? Porque eu estou a tentar ver, mas o que é que quererá dizer isto? Que o mais pequenino no reino dos céus é maior do que o João Batista. Eu estou a tentar responder a esta pergunta, ok? Primeira Coríntios 2, 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Ora, tivemos a estudar este texto no culto passado, não foi, Samuel? Mas este texto continua e diz assim, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ora, vocês conhecem aquela oração mundialmente conhecida do Pai Nosso? Conhecem ou não conhecem? E seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Ora bem, como é que a vontade de Deus é realizada no céu? Vocês sabem ou não? Já leram na Bíblia? É assim, Deus diz e o que é que acontece? É exatamente como Ele diz. Não há espiga. Ele nunca falha um cesto. Já lá está. Esta oração de Jesus está de acordo com a mensagem dele. Como é que ele dizia? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque o que é que ele queria? Ele queria que as pessoas passassem por um processo de arrependimento e conversão, transformação, e queria que as pessoas experimentassem um ambiente que se chama Reino dos Céus, ou Reino de Deus, conforme as passagens. O que é esse ambiente? É um ambiente em que a palavra de Deus se cumpre na terra como ela se cumpre nos céus. Digam lá. Faz sentido o que eu estou a dizer? E este apóstolo Paulo, ele sabia do que estava a falar, porque ele construiu a igreja. Lembro da gente ter visto aqui um filme espetacular, em que tínhamos um fulano a explicar o apóstolo Paulo e uma reunião. Ele diz assim, isto não está escrito na Bíblia, mas eu sei exatamente como é que foi. Eles fizeram um concílio, juntaram-se lá, os apóstolos com o apóstolo Paulo, e o Paulo, que era o que tinha assim
era o mais travel-minded, aquele que já tinha visitado mais países. Ele faz assim um esboço lá do mapa mundo, do que ele conhecia na altura, não é? Que era o Império Romano, etc. E ele diz assim, pessoal, vamos dividir isto ao meio. E faz assim uma bolinha em torno de Jerusalém e diz assim, vocês ficam com esta parte, eu fico com o resto. Porquê? Porque os discípulos só conseguiam ver aquela pequenina parte. Estão a ver? Porque era o que cabia na sua imaginação. Mas o que é que cabia na imaginação de Paulo? O mundo cabia lá. E o que é que disseram? Disseram assim, estes que transtornaram o mundo estão também entre nós. Conhecem este texto da Bíblia? Eu sou um bom pastor, até vos dava a referência, mas não me lembro. Pronto, estou para a próxima. O que é que acontece? Aquela malta transtornava o mundo porque trazia uma nova cultura. Que cultura era essa? Eu desafio-vos a pensar que a cultura que eles traziam era o reino de Deus. Era a cultura do céu. Estão a ver? É porque eles chegavam, havia uma mulher que estava para lá e tal, com um espírito de adivinhação, e ele começava, cheira-me a esturro. E depois ouvia mais, cheira-me a esturro. Até que ele percebia se era o arroz, se eram as batatas, se estavam a esturrar, ele expulsava o demónio, o espírito de adivinhação. E aquela jovem ficava liberta. Ora, os senhores ficavam em broa, porque perdiam a esperança do dinheiro que ganhavam através das adivinhações dela, por aqueles espíritos de mentira e aquelas coisas todas, espíritos adivinhadores, isto e não sei o quê. Mas aquela mulher ficava liberta. E o que é que acontecia? Acontecia na terra aquilo que era normal acontecer no céu, porque quando há a presença do Espírito de Deus, aí há liberdade. E aquela miúda, apesar de ganhar muito dinheiro, lá com as adivinhações dela, nem era para ela o dinheiro, não é? Que ela era uma escrava. E vocês não imaginam as crises que ela tinha, porque eu não sei se vocês conhecem pessoas que são possessas, que têm uns são videntes, outros são bruxos, outros são feiticeiros, outros são isto, outros são aquilo. Vocês conhecem pessoas assim ou não? Alguns conhecem, eu sei, podem, não precisam dizer, mas eu sei. Porque não fica nada bem na igreja a gente dizer que conhece, não é? Mas olha que devíamos conhecer. Não para os ir consultar, mas para ir partilhar com eles a palavra de Deus. Eu, numa destas minhas viagens missionárias, estive com uma jovem, que eu não conhecia de lá nenhum, mas ela estava a dar um testemunho, a dizer que passou e estava uma cartomante à porta a fumar um cigarro. Fazer um intervalo, não tinha clientes, e ela sentiu da parte de Deus que tinha que falar com aquela mulher. Então o que é que ela fez? Ela aproximou-se dela e ela desceu as escadas e foi-se lá meter, lá com a sua bolinha de cristal, aquelas coisas todas. Ela sentou-se lá e ela, quando ia dizer, estou a ver, antes de você ver, seja o que for, deixe-me só dizer o que é que eu vejo. E ela desmontou a miúda. O Espírito de Deus deu-lhe revelação e ela disse à miúda como é que Deus a via. E a miúda desmontou-se toda, chorou o babirranho e... Agora, será que aceitou Jesus? Será que não aceitou Jesus? É assim, foi anunciado, ela conduziu-a a Jesus, a porta ficou aberta e aquele engano daquele espírito de adivinhação, etc., ficou profundamente fragilizado. Se ficou o suficiente, às vezes, é como connosco, às vezes não vamos lá com uma de mão, é preciso uma segunda de mão, uma terceira de mão, e os que são como eu, às vezes chegam a precisar da 10ª e da 100ª de mão. É ou não é? Digam lá. Há mais assim como eu ou não? Hã? Ora, obrigado por não me deixarem sozinho. Muito bem. Então eu agora quero vos propor uma analogia. Esta analogia agora é um bocadinho perigosa, mas vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar com isto. Vocês já ouviram falar do menu refeição ou não? Menu refeição. Já foram a algum restaurante que tem menu? E o que é que faz parte do menu? Sopa, ou umas entradas, depois tem pão, refeição principal, refrigerante, café ou sobremesa. Eu já vi menus com café e sobremesa. Que luxo, hein? Que luxo. Deve ser gente que está farta de ter dinheiro e então, vá, mete tudo. Então vá. Eu vou-vos fazer agora uma pergunta. Porquê só comer o prato principal se nós recebermos um menu que nos foi pago por alguém?
Porque o menu da salvação, eu vou-vos desafiar, que tem sopa, tem entradas. Não vos vou prometer que tem camarão e tal. Vou-vos só dizer que tem entradas e que tem sopa. Depois vocês logo me dirão. Vocês é que sabem o que é que teve o vosso. É? Tem o prato principal. Tem café, refresco ou laranjada. Para alguns até tem vinho. Não é, Jorge? Tem ou não tem? E depois tem sobremesa e tem café. Mas não tem digestivo. Atenção, calma. Não exagerem também. Não ponham no menu coisas. Mas às vezes é preciso um digestivozinho. Se Deus pagou o preço do menu, porque é que nós devemos ficar satisfeitos com o prato principal? O que é que nos acrescenta e o que é que comunica eu comer o prato principal, que é a salvação, e não desfrutar das coisas que acompanham a salvação, segundo o que está escrito na palavra? Esta é a minha pergunta. Esta é a minha pergunta. É porque quem pensar assim não consegue entender umas boas partes da Bíblia. Nomeadamente aquele casamento lá das bodas de Canaã, em que Jesus transformou mais de 500 litros de água em vinho para a malta que já estava bem bebida. É estranho o episódio, não é? Por isso é que os comentadores bíblicos fogem bastante e patinam bastante quando estão a comentar este texto. É ou não é? E dizem umas baboseirasitas. Porquê? Porque não cabe na sua imaginação uma excentricidade destas de Jesus. Ora, mas Jesus, ele não é excêntrico no sentido de desequilibrado. Não, mas ele é excêntrico no sentido de quê? De fazer coisas que nos desarrumam. Porque ele tem sempre mais. Ele quer-nos... Reparem, ele vai pegar numa igreja que é feita de nós e vai apresentá-la a si mesmo, pura, sem mácula. Ora bem, eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele comigo vai ter que tirar rugas com fartura, cicatrizes com fartura, nódoas com fartura. Só por causa de mim. Vocês, eu sei que é diferente, mas comigo ele tem uma trabalheira. Mas esta é a loucura de Jesus. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Deixa-me só ver se ainda estou mais ou menos dentro. Que horas é que são? Faltam 15. Então eu vou-me arriscar aqui a fazer uma loucura. Vejam só. Eu estive a estudar a palavra sozo, ajudado pela Teresa Liebscher. Deve ser, qualquer coisa assim. Eu e o alemão, a gente não estamos assim muito bem. A palavra grega sozo é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. E os seus significados são realizar o bem, curar, restabelecer a saúde, manter em segurança, libertar a pessoa das penalidades do julgamento messiânico, salvar dos males que obstruem o receber a libertação messiânica. A primeira vez que esta palavra grega sozo aparece é em Mateus 1, 21, que eu gostava que vocês abrissem, Mateus 1, 21, e diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará, sozo, o seu povo dos seus pecados. E enquanto que os tradutores usam esta palavra salvará, nesta passagem em particular, a definição da palavra sozo implica 3 facetas de nós sermos tomados completos, que é tornarmos-nos bem, inteiros. Ele realiza o bem para nós. Salva-nos do mal que obstrui a recepção da libertação. Nós recebemos a libertação que o Messias nos vem trazer. E também ele liberta-nos das penalidades que o julgamento do Messias traz sobre nós. Então, sozo. Jesus
não foi enviado apenas para curar, salvar ou libertar. Ele foi comissionado para fazer as três. Ok? Sozo é apresentado nas Escrituras como o processo de Deus de remover as falhas, as lacunas que nós temos em nós e para nos ajudar a caminharmos numa vida plenamente redimida. Vamos ver, João 3:3. Porque quem sabe o que é que veio fazer é o próprio Jesus. Só que, claro, nós lemos a nossa Bíblia em português. E as palavras em português, nós temos mais de 500.000 palavras em português. Os gregos tinham muito menos palavras. As palavras tinham um significado muito mais profundo. Então, às vezes escapam-nos as coisas. Diz assim, 3:3. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que é que ele queria? Ele queria que nós usássemos de um recurso que ele nos transmite, que nos liberta, para nos arrependermos, não é? E para vivermos perdoados dos nossos pecados. Não é vivermos à sombra dos monumentos aos nossos fracassos. Agora vejam. Em Mateus 9, os tradutores usam a palavra sozo para descrever a cura física de uma pessoa. É daquela mulher que veio por trás de Jesus a contaminar lá a multidão toda, porque ela não podia tocar em ninguém, porque ela sangrava já há 12 anos, não é? Qualquer pessoa que ela tocava ficava imunda, mas ela eu tenho que tocar na orla dos seus vestidos. E o que é que ela fez? Ela tocou. E Jesus até tem aquela expressão engraçada que é: quem é que me tocou? Ele que estava a ser apertado de todos os lados, não é? Porque eu sei que de mim saiu virtude. E ela depois apresentou-se, lá em Mateus 9, 20 e 21. E Jesus diz-lhe assim no verso 22, tem ânimo, a tua fé te salvou. Mas o que é salvou? A tua fé te curou. A tua fé te tornou inteira. A tua fé te libertou do problema que tu tinhas, te curou o teu corpo e salvou a tua alma. Este sozo tem mais dimensões do que simplesmente a cura física. Por isso é que quando a gente está a traduzir, escolhe a mais forte delas, que é salvou, não é? Que é o prato principal. Agora, existem mais palavras para salvar. Existe a palavra sotéria, peugo, esta não sei dizer em grego, estou com o meu grego um bocadinho enferrujado. Mas a palavra soteria ou sotéria inclui as conotações de libertação e significa especificamente a salvação dos cristãos pelo benefício e bênçãos da salvação. E é quando Jesus usa esta expressão quando está a falar com a samaritana. Ele está a dizer que os samaritanos adoram o que não sabem, mas a salvação vem dos judeus. Mas eu não vou explorar muito isto, vou só dizer que o contexto deste verso implica um foco na salvação mais do que na questão de toda a abrangência da salvação, com as entradas e com as sobremesas e cafés e tudo, ok? Depois a outra palavra, peugo, tem a ver com nós tomarmos uma ação física de nos removermos do sítio em que as coisas podiam correr mal para nós. Mas eu vou passar agora aqui isto um bocadinho à frente e vou para um texto que mistura o sozo com o iaomai. Acho que é assim que se diz. Que é uma palavra que quer dizer, eu passei à frente, por isso não cheguei a dizer, que quer dizer cura, tornar inteiro, no sentido mais físico da palavra. Então, vamos lá abrir um texto delicioso que eu espero que vocês apreciem tanto quanto eu. Lucas 17, 11 a 19.
Este é um texto um bocadinho enigmático, é o texto dos leprosos. Aqueles 10 leprosos. Diz assim, a partir do verso 11, ok? Estão comigo? Quase, não é? Então diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. E ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse, vão mostrar-vos aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Hã? Um deles, quando viu que estava curado, e aqui estamos a falar de Iaomai, quando viu que o seu corpo estava tornado inteiro e que já não era leproso, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e que desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou-te, sozo. O que é que isto quer dizer? Vocês repararam que havia 10 leprosos, não é? Um deles apenas recebeu a bênção completa de Jesus. Porquê? Porque, como ele foi grato, ele conseguiu aceder a mais dos presentes dos céus. Ele entrou mais no reino de Deus. Mas curar fazia parte do reino. Mas os outros só foram curados, não foram salvos. A sua condição ficou na mesma. Por isso é que é legítimo nós dizermos que é mais importante nós sermos salvos do que sermos curados. Mas eu não consigo ver que seja razoável nós dizermos que Deus não nos quer curar. Nunca. Estão a ver a ideia? E que a salvação não inclui isso. Porque senão eu não sei o que é hei de fazer lá com Isaías 53. Não é? Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque, então, isto é para quando? É para quando morrermos, irmos para o céu? É isso? Pode ser. Mas não é assim que a igreja nasceu. Não foi assim que o Samuel pregou. O Samuel pregou no domingo passado que havia um homem coxo que estava à porta formosa do templo e que ele não esperou ir para o céu para ficar inteiro. Não, ele ficou inteiro lá, ali à porta. Por acaso esse episódio é engraçado, porque a gente, como nós não temos aquela experiência, nós contamos o episódio de acordo com a leitura que fazemos dele. Mas eu quero vos propor uma outra realidade, que é, o Pedro, ele teve que correr um risco. Porque ele chegou lá e disse, ele estava assim com a mão estendida à espera de receber qualquer coisa, não é? E o que é que disse? Não tenho prata nem ouro, mas isto que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o que é que aconteceu? Nós dizemos, ele levantou-se e andou. E eu digo-vos, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele tomando pela mão de um salto, continuem a ler se ele não saltou. Como é que ele saltou se era coxo? Ele saltou porque o Pedro, ele ao não se levantar, o Pedro agrafou-lhe a mão e puxou-o de um salto e quando ele ia no ar, firmaram-se-lhe os artelhos. Vocês conseguem ver ou eu estou a inventar no texto? Foi isto que aconteceu? Imaginem que não acontecia o milagre. Ele puxava-lhe a mão, ele vinha no ar e esbardalhava-se ali à frente. E já não era coxo e magoado e aleijado. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que ele, ao assumir o risco, com a autoridade que lhe tinha sido dada por aquele que disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações.
E o que é que ele diz? Como é que estava quando ele falou com todos? Com os 11 discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, eu acho que é isto que está escrito. E o facto de eu não ter esta experiência, não ter este texto da Bíblia, deve provocar-me eu querer ter esta experiência. E eu quero vos propor que se vocês não correrem riscos, vocês não vão ter esta experiência. Porque a fé é correr riscos. A fé é nós metermos em situações onde só Deus é que nos pode safar delas. E o Pedro meteu-se nestas situações. Quando nós não temos experiência, a gente pensa assim, mas ele tinha a certeza que Deus ia fazer. Eu quero vos dizer que prognósticos, só no final do jogo. Conhecem este versículo da Bíblia ou não? As certezas a gente tem depois. Porque quem anda por fé não anda por certezas. Porque que esperança é essa que se vê? Aquilo que se vê não é esperança. É? Coloca o pé que Deus coloca ao chão. É isso. Deus quer que a gente assuma riscos. E o Evangelho de Deus é um Evangelho arriscado. Por isso é que entrou naquele templo e converteram-se 5.000, não foi? Não foi, Samuel? São 5.000 dessa vez, não é? Agora também vos quero dizer, porquê que não foi curado mais nenhum dentro do templo? Sabem porquê que não foi curado mais nenhum dentro do templo? Porque dentro do templo não entravam pessoas doentes. Por isso é que ele não estava dentro do templo. Foi a primeira vez que aquele homem entrou dentro do templo. Que ele não podia entrar. Então, o que fazia sentido do sozo de Deus dentro de um lugar onde as pessoas eram fisicamente inteiras, não era torná-los fisicamente inteiros que eles já estavam. Era torná-los inteiros no seu espírito. Não diz, mas sozo inclui libertação. Podem ter sido libertos alguns, mas não está especificamente dito. Mas a palavra sozo inclui. Mas não havia pessoas para serem curados lá. Mas eu quero vos dizer que logo depois de anunciar arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus, em Mateus 4, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Este curando é sozo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava, sozo. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, de além do Jordão. É porque este Jesus Cristo tinha sido ungido. E tinha sido ungido para quê? Como diz Isaías 61, 1-4, com o texto, e com este texto eu vou terminar. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres ou aos quebrantados. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado ou dos que estão aflitos, contritos, quebrados da vida. A anunciar a liberdade aos cativos, proclamar a libertação dos escravos, a libertação das trevas aos prisioneiros, a abertura das prisões, a liberdade, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido ou angustiado, porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. E eles vão reconstruir as ruínas antigas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E eu podia continuar, mas como já gastei o meu tempo com algumas piadas e me atropelei a mim mesmo, naquilo que eu queria dizer, vou ter que ficar aqui pelo verso 4, dizendo-vos que todas estas pessoas que o Senhor foi ungido e nos ungiu a nós, para nós
levarmos esperança, são pessoas que estão em crise. E a partir destas pessoas em crise, Deus quer transformar em carvalhos de justiça, pessoas sólidas. Eu uma vez estava na autoestrada e saía 150 da autoestrada em direção às árvores. Graças a Deus não eram carvalhos, eram eucaliptos. O eucalipto, quando eu passei pelo eucalipto e acertei assim com o meio do carro, vocês sabem o que aconteceu ao eucalipto? Fez assim e desapareceu. Se fosse o carvalho, ele dizia assim, por aqui, não. E o carro abraçava e eu também. E já não estava cá para contar a história. Mas a gente saiu da autoestrada 150 de costas, que o meu pai deu assim a volta ao volante para a gente sair e não bater de frente. E cortámos 3 eucaliptos, passámos no meio do arame farpado, o toro que segurava o arame farpado evaporou e depois parámos. Porque a consistência do eucalipto, pronto, é que é. Mas a consistência do carvalho é outra. E Deus quer nos plantar. Deus quer que chegue a nós o seu reino. Deus quer que nós nos arrependamos e nos libertemos daquilo que foram as nossas vidas loucas. Mas quer fazer de nós pessoas sólidas. Pessoas que Ele planta e coloca estrategicamente onde Ele quer. E eu vou-vos dizer mais. E essas pessoas restauradas por Deus vão restaurar comunidades, cidades, que estão destruídas de geração em geração. Porquê? Porque vivem no ambiente do reino dos céus. Em que a possibilidade daquilo que pode acontecer não é as possibilidades da terra, mas é as possibilidades do céu. E não tem a cultura da terra, tem a cultura do céu. E por isso há a sustentabilidade das manifestações sobrenaturais de Deus, porque tem a cultura que sustenta essa manifestação sobrenatural. Porque nós, com a nossa cultura normal, nós vamos ter episódios do céu e depois eles abrem-se e fecham-se. E é assim que tem sido a história da humanidade. Mas quando nós vivemos no reino que Deus criou, com uma postura de arrependimento, as possibilidades são bem diferentes. Este é o Evangelho em que eu acredito. Este é o Evangelho que eu estou à procura. É o Evangelho que salva, que cura, que liberta, mesmo que eu não perceba o que está a acontecer. Mas que dá os seus frutos. E estas pessoas transtornaram as suas cidades, transtornaram comunidades inteiras. Eu gostava que um dia nós soubéssemos como fazer isso também. Quem é que gostava também de saber? Ora, temos que ir à procura de como é que isso se faz. Temos que buscar. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, gratos, Pai. Gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu Evangelho. Gratos, Pai, porque Tu nos dás tudo em Cristo Jesus. Em Cristo dás-nos todas as coisas. Não é sempre que a gente quer e quando a gente quer, mas as possibilidades estão abertas e nós gostávamos de poder aceder àquilo que do Teu trono brota para a nossa vida. Gostávamos imenso, Deus, de experimentar o mover sobrenatural do Teu reino. E gostávamos imenso de ver as pessoas a serem salvas, como a gente leu no domingo passado lá em Atos 3. Às 5.000, às 3.000, quantidades enormes. E sabemos, Pai, que aquilo que fez aquelas pessoas ficarem com a atenção centrada no Evangelho e receptivas ao Evangelho foi a cura daquele personagem tão conhecido da cidade. Pai, gostávamos também que Tu nos desse a possibilidade de transformar a vida de pessoas que são referências pelos danos que o pecado e que a destruição e a doença causam, Deus, ainda hoje, e gostávamos de ver Tu resolveres esses problemas deles e as pessoas ficarem curiosas de como é que isso aconteceu e ficarem receptivas à mensagem do Evangelho. E gostávamos de estar preparados para lhes pregar o Evangelho quando conseguíssemos cativar a sua atenção. Oramos, Deus, para que Tu nos ajudes a estarmos prontos, estarmos a equipar-nos e a crescer nessa graça, Pai, para que Tu nos possas dar acesso a essas experiências também, no nome de Jesus. Amém. Ora, foi um prazer partilhar convosco, foi um prazer partilhar convosco não só a palavra de Deus, mas também
o meu coração, o meu sentir, a minha crise. Há pessoas que fazem anos esta semana ou não? Aniversários? Força. Podes. Há aqui mais um anúncio para ser feito. E relembro, enquanto chega o anúncio, que temos a conferência missionária a começar nesta semana, sexta-feira, sábado e domingo. Mobilizem-se e ponham na vossa agenda, por favor. Obrigada. Então, onde estão os pais dos meninos que estão na escola dominical entre os 6 e os 12 anos? Há aqui algum pai? Alguma mãe? Sim. Então é para relembrar, quem já tem esta ficha de inscrição para a atividade que é a Noite do Pijama, quem é que já tem? Quem é que ainda não tem? E que tem filhos entre os 6 e os 12? Portanto, hoje é o último dia em que podem ir buscar ali a folha. Relembro que a data limite de inscrição é dia 24 de fevereiro, para poderem jantar aqui connosco na igreja. Tem um custo de 5 euros. Após o próximo domingo, fecham as inscrições. E acho que os vossos filhos iam ficar tristes por não poderem participar, está bem? Tem toda a informação aqui. Vocês, ao recortarem e entregar a inscrição, depois ficam com a parte de trás, onde tenho os materiais necessários. Alguma questão? Podem-me colocar a mim. Está tudo, obrigada. Então, já que os aniversariantes não se acusam, vamos ficar de pé só para terminar o nosso culto. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Deus os abençoe, seja uma bênção.